Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 1h da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação, especialmente com saúde para todo mundo. E aqui a nossa bancada para ser apresentada a partir de agora. Doutora Bárbara Eliodora de Avelar Peralta, advogada familiarista, ela é presidente da Comissão de Alienação Parental da OAB e vice-presidente da Comissão de Relações Familiares do IBDFAM do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Bárbara? Bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? Prazer a todo mundo estar presente. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Doutora Bárbara, também com a gente, Bezinha Soares, ela é educadora, consultora em políticas públicas e mestra em direitos humanos. Tudo bem, Bezinha? Bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde, Mauro, boa tarde aos demais debatedores aqui do Gente que Fala, ao público que nos ouve. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos apresentar também a Teri Kanakura, ela é arquiteta, especialista em arquitetura sustentável e Feng Shui. Tudo bem, Teri? Oi, Mauro. Oi, Bezinha, Bárbara, Guilherme. Muito bom estar aqui com vocês, para a gente conversar aqui nessa segunda-feira. Legal, muito obrigado pela presença. E também com a gente o Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial. Ele é sócio fundador da Think Results. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os debatedores aqui também. E queria também saudar aqui o Pedro, a Zenildo, o Fausto Camunha, agradecer o convite e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Vamos lá ao nosso primeiro assunto desta semana, 12h02 agora no programa Gente que Fala, para falar de uma pesquisa Datafolha, realizada com jovens brasileiros, e que revela uma discrepância entre expectativas pessoais muito positivas e elevado pessimismo em relação ao Brasil. Embora 67% dos jovens esperem que a sua situação pessoal esteja muito melhor daqui a 10 anos, só 25% acreditam que o Brasil terá desempenho semelhante no período. E nesse contexto, 76% dos jovens dizem ter muita ou alguma vontade de deixar definitivamente o país. Quanto mais jovem, maior é esse desejo. Doutora Bárbara, qual é o seu olhar sobre essa pesquisa? O que lhe parece esse cenário? Olha, Mauro, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade realmente grande, né, dos nossos adolescentes, a forma como a gente tem a educação, o cenário acredito que além das oportunidades de emprego, mas também o cenário de insegurança, mesmo de violência, né, que é uma vontade, eu acho que, não sei, vocês vão poder falar melhor sobre isso, da pessoa ter oportunidades fora, tanto de forma de trabalho, mas também de uma qualidade de vida um pouco melhor, né, fugindo aí um pouco desse caos que a gente vive no país, com um grande aumento crescente da violência. Então, atrelado a essa vontade de conseguir aplicar, né, tanto não à toa que os nossos grandes cientistas e pessoas que se diferenciam em suas respectivas atuações, acabam buscando oportunidades melhor de investimento e tudo fora do país. Aí eu acho que sobre a questão dessa pauta aí do investimento político e tudo, e todo o cenário, né, de proporcionar que os bons profissionais permaneçam, envolve aí muitas questões. Guilherme, para te ouvir sobre esse tema, você que é gestor e empreendedor, esse aspecto, os jovens tendo essa expectativa aí de que a sua situação pessoal estará melhorada em uma década, mas não acreditam que o Brasil esteja nesse mesmo patamar de
de melhora? Como é que você observa? E isso aí corrobora muito isso que a doutora Bárbara falou. Nós vivemos um período de insegurança social e também econômica, né? Onde o jovem ele tem o seu espelho olhando para fora do país, ele percebe uma qualidade de vida melhor, mesmo com dificuldades, ele vê oportunidades melhores, tanto de ensino quanto de trabalho, o que abre para ele um campo de perspectivas maior. Enquanto você tem no Brasil ainda discussões que levam ao retrocesso, né? Então o jovem ele olha para fora do Brasil como com o seu olhar de que lá estão as oportunidades, né? Ele vê um modelo do jovem americano se desenvolvendo, ele vê em Israel um polo de startups, ele vê na Europa abertura para oportunidades. Então ele fica assim, mas espera aí, o Brasil não me oferece isso, né? Eu preciso estar num grande centro para ter um mínimo de oportunidades, mas quando ele vai para um grande centro, ele se depara com violência, ele se depara com portas fechadas, enfim. E ele está vendo o processo através da informação, através da tecnologia, avançar muito, e nós aqui ainda voltando, retrocedendo muitas vezes. Ele vê as relações trabalhistas lá fora muito mais fáceis, que lhe dão mais aberturas, e aqui ele não vê isso. Então, é reflexo disso. E hoje ele tem informação jovem, né? Essa aqui, acho que é a segunda pesquisa que vem e mostra isso, que o jovem, ele quer, e ele está no momento de aventura, né? Ele está no momento que ele pode se aventurar, né? Ele está no momento que ele pode desgarrar e lá fora ele começar, ele tá vendo através das redes sociais as oportunidades que ele pode ter. E ele fala, bom, eu sou, entre aspas, sozinho, vou aproveitar e vou para lá. Sim. Então, pode concluir. Então, é isso. Sim. E essa estabilidade, né? O jovem, ele está no momento que ele quer crescer, ele quer expandir, né? Pezinha, seu olhar sobre esse tema, e vamos colocar aqui um ponto a mais, né? Uma pesquisa que vem num momento eleitoral, e o momento eleitoral a gente sempre deveria, né, pelo menos na teoria, ter uma expectativa diferente, né, em relação às coisas, porque a gente vê que é um momento de que as mudanças podem acontecer, né? Exato, eu vejo que tem aí essa discrepância, ela está muito relacionada ao fato de que aquilo que é meu, que eu controlo, que eu busco, que eu sei onde eu vou, eu tenho uma expectativa de futuro melhor, né? Depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha vida. E o que não depende, aquilo que está no cenário do país, e a gente vê que para o jovem que tem uma vida pela frente nesse momento, eu acho que não é só o cenário eleitoral que dá isso para ele. Eu acho que o cenário eleitoral está dando para ele uma falta de perspectiva de mudança, mas esse cenário está sendo construído já, né, pelo menos nos últimos 4 anos. A gente está vivendo um país que, de fato, está ceifando oportunidades, o investimento na educação foi, assim, a gente viveu nessa gestão um caos na educação, mudanças de ministro, a não valorização dessa educação, e se a gente pensar que a maior parte dos estudantes brasileiros dependem da escola pública, para a gente ter essa visão de futuro possível e bom no próprio país, começa por ter uma educação de fato de qualidade. Então, acho que isso faz muita diferença. E aí, acho que eu volto num tema que é o meu tema, assim, meu tema de estudo, que é a área de educação política. Embora a gente esteja vivendo um momento de eleições e de que o futuro pode ser mais promissor do que o atual presente, se a gente não tem acesso à educação política, de ver que a decisão do voto está nas nossas mãos, a gente ter 30% de abstenções nas eleições é um contingente muito grande, é um contingente que tem potencial de mudar os rumos da eleição, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão vendo na política a oportunidade de transformação.
E isso é muito triste, porque eu acredito que a transformação se dá pela política. Então, a gente precisa, sim, se esforçar para conhecer, para saber dos candidatos, para entender das propostas, não cair nas fake news, como a gente tem caído nos últimos 5 anos, né? O Brasil virou refém de lacração na internet e pouco conteúdo. E isso dá para o jovem uma perspectiva de futuro muito ruim. Fica aquela coisa rasa, né? Superficial. E aí, nos países em que isso está mais estabelecido e que tem processos de transformação, ele tende a apostar nesses países. Então, eu acho isso muito triste. E o Brasil mostrou nos últimos anos que ele não investe em ciência, então é o que a doutora Bárbara falou, a gente tem uma migração de cérebros, né, de grandes pensadores e cientistas que vão buscar oportunidade de pesquisa fora do país. Então, eu vejo isso com muita tristeza, apesar de manter a esperança na mudança. Teri, a sua observação sobre esse tema a partir da sua profissão, né? Como é que você observa? Então, dentro da minha profissão tem uma discrepância de números, acho que não só na arquitetura, mas acho também que no direito, muitas pessoas que se formam para poucas vagas, e isso acontece em vários mercados, né, pelo que eu tenho visto. Dentro da arquitetura, né, muitas pessoas acabam migrando para outras áreas. E algumas pessoas vão para outros países, né? Sim. Um dos destinos favoritos para quem faz arquitetura e quer ir para outro país é o Canadá, né? O Canadá, eles têm aberto muitas portas para brasileiros, e existem outros países também, né, que eu vejo que eles estão abrindo as portas para quem quer realmente trabalhar na área, né? Infelizmente, eu vejo que muita gente sai do país para trabalhar em serviços subalternos, e não precisa acontecer isso, porque realmente a gente tem essa migração de cérebros, né? A gente tem um pessoal muito inteligente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na Índia também e na China. Então, os Estados Unidos acabam absorvendo esses cérebros mundiais, porque eles dão incentivo. Então, hoje as melhores bolsas estão por lá. Então, muitas pessoas que querem trabalhar com pesquisa vão para lá. Você tem visto isso muito na profissão, na família, né? Na família tem jovens com esse olhar também, com essa perspectiva, observam um bom momento pessoal para eles daqui a pouco, mas não observam um bom momento para o Brasil, e aí esse desejo de ir embora? Sim, é frequente, né? Mas eu acho que existe um fator pessoal muito forte, né? Eu acho que a gente tem uma geração toda que está sendo afetada, né? Mas existem pessoas que parecem que já são preparadas desde a infância para deixar o país, né? 12:12, pessoal, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, com os assuntos da política, da economia, todos relacionados aqui para a gente debater e tratar aqui com os nossos entrevistados de hoje. Vamos falar sobre o seguinte agora. O número de mulheres eleitas para ocupar cadeiras na Câmara dos Deputados cresceu 18% nessas eleições. E apesar desse aumento de 77 para 91 parlamentares mulheres, o maior número da história, aliás, além de 2 deputadas trans, elas ainda representam 17,7% do parlamento e do Parlamento Federal. E o aumento não acompanhou a alta entre as candidaturas a deputada federal. Neste ano, elas foram 34,9% dos postulantes à Câmara, com 3.718 elegíveis. A proporção se repete no Senado, nas assembleias estaduais e nos governos dos estados. Bezinha, para a gente repercutir este aspecto, o número de mulheres eleitas para ocupar as cadeiras da Câmara dos Deputados, portanto, isso cresceu, mas não acompanhou a alta das candidaturas, né? A gente tinha uma boa quantidade de mulheres disputando, mas na prática, ali no voto, poucas foram eleitas. Eu acho, Mauro, que isso reflete ainda nossa sociedade. O Brasil é um país extremamente machista, mostra que as mulheres querem adentrar os espaços de poder, né? Esse aumento nas candidaturas, ele é um sinal disso, o que não se reflete na vontade do partido, porque embora tenha as vagas, né, as cotas para constar nas chapas de 30% de mulheres, a gente ainda não tem essa efetividade do esforço partidário para ajudar a eleger essas mulheres. Né, na hora de
do frigir dos ovos, a candidatura masculina acaba sendo priorizada. E não é só a questão do recurso, é a questão do recurso financeiro para a campanha, é também a questão do recurso humano para a campanha, né? Os partidos mobilizando o seu arsenal de técnicos, de pessoas que têm experiência de campanha. Eu vivi uma campanha recentemente e existe um conhecimento acumulado de execução de campanha que muitas vezes não é compartilhado com mulheres, para fortalecer essa candidatura. Muitas, né? Eu faço parte do Instituto Vamos Juntas, que é um instituto fundado pela deputada Tabata Amaral, com um esforço para ajudar a eleger candidaturas femininas. Ela se afastou do Instituto agora, né, já tem um tempo, ela foi só a fundadora, mas o objetivo desse instituto é promover candidaturas femininas. E mesmo assim, com todo esse esforço, né, é muito difícil a eleição. Muitas candidatas que eu acompanhei de perto, eram 150 candidatas no Instituto, muitas não receberam recurso partidário a tempo, né? E isso prejudica muito a campanha. A gente estava falando isso um pouco aqui nos bastidores. Você tem um planejamento, precisa seguir esse planejamento para conseguir alcançar, ter visibilidade, espalhar a sua candidatura e o dinheiro não chega. E daí você tem que refazer todo o seu planejamento. Então, a cota nas candidaturas não significa cota na eleição. E isso só vai acontecer quando, de fato, os partidos realmente encamparem as candidaturas femininas. E esse aumento que a gente teve é pequeno, mas ele é importante, porque a gente vai de pouco em pouco, a gente vai crescendo. Mas se a gente olhar no aumento das candidaturas para o executivo, a gente não teve. A gente teve muito poucas candidatas no executivo. Como é que você avalia o seu resultado eleitoral nas urnas? Qual a conclusão que você chega, considerando esse cenário que você desenhou? O dinheiro não chegou, né? E, portanto, o planejamento não pode ser efetivado, né? Olha, no meu caso, eu fui candidata pela Rede Sustentabilidade, eu recebi um recurso do partido e metade do recurso que eu tive ao final da campanha, eu consegui por meio de doações de pessoas físicas que eu fui buscar, né? Então, eu tive um alcance pequeno, mas que poderia ter sido menor se eu não tivesse tido o aporte de pessoas físicas que doaram para a minha campanha. Então, eu fiquei exatamente, 50% veio do fundo e 50% eu consegui com doação. E isso é uma questão que realmente atrapalha. Eu ficava assim, né? Por exemplo, impulsionamento na rede social. Você depende do valor e depende de um prazo, né? A gente pode impulsionar até um determinado momento. Eu recebi doação até na última semana, mas eu já não podia impulsionar mais. Então, são detalhes muito técnicos, mas que fazem muita diferença para a gente, né? Então, eu acho que teve um resultado que foi positivo, porque, afinal de contas, eu era uma primeira candidatura, mas eu acho que a gente ainda tem que ter um esforço partidário maior para contribuir para que todas as candidaturas femininas tenham mais espaço. Agora, Bezinha, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o resultado foi melhor, né? Eram 11 mulheres, são 11 mulheres na atual legislatura, serão 18 na próxima, ou seja, o resultado teve aumento de candidaturas, mas teve aumento de mulheres eleitas também. Por que aqui o resultado foi melhor do que na Câmara Federal? Eu tenho a tendência, porque eu ainda não me debrucei sobre os números aqui na LESP, né? Eu estava com foco mais no Congresso, mas eu tenho uma tendência a acreditar que, primeiro, a Assembleia, os deputados estaduais, eles têm mais acesso ao interior. O interior faz muita diferença nas eleições, e ele normalmente é meio que relegado, né? Tem alguns candidatos que são dos seus nichos, dos seus locais, mas tem outros que não. Então, quem já tem essa entrada no interior tem mais sucesso de voto. Vou dar um exemplo. No caso da rede do meu partido, a deputada Marina Elô, ela conseguiu a reeleição e ela teve uma votação bastante expressiva, melhorou bastante da primeira vez que ela tinha sido eleita. E, claro, a gente também depende da federação, né, do quociente eleitoral. E a gente teve um bom quociente eleitoral aqui no estado e a gente conseguiu eleger mais mulheres também da bancada
Rede PSOL. Acho que isso é um dado importante. E a gente tem uma característica mais de esquerda nessa eleição do que na do Congresso Nacional, né? Se a gente olhar quem teve mais votos foi a Carla Zambelli, em termos de mulher, né? E logo abaixo da Carla Zambelli, a gente teve a Marina Silva. Porém, Ricardo Salles, que representa o oposto de Marina Silva, teve mais do que o dobro da votação dela. Então, a gente tem uma coisa meio incoerente no Estado, né? São Paulo tem votações expressivamente de direita, mas consegue eleger mais mulheres na bancada estadual. Então, é algo que a gente ainda não... Eu ainda não tenho essa resposta. Precisamos fazer uma análise mais profunda para entender por que essa discrepância. Nessa resposta, que ainda não está completa, você acha que, não sei se você parou para pensar nesse aspecto, o fato da Assembleia Legislativa, ao longo desses 4 anos, ter frequentado, muitas vezes, as páginas policiais, não as páginas políticas, por conta do machismo, caso Mamãe Falei, caso Fernando Cury, houve um despertar, olha, vamos apostar no aumento da presença feminina na Assembleia, porque lá o machismo está chamando a atenção? Eu acredito que sim, foram 2 casos muito emblemáticos, né? O caso do Mamãe Falei e do Cury, mas é muito maluco isso, porque a gente vê, Mauro, a população é a mesma, o tipo de violência política é a mesma, esse tipo de violência também acontece no Congresso Nacional, mas teve uma movimentação aqui no Estado muito forte de bastidores, também pelos institutos, pelo Vamos Juntas, pelo Vote Nelas, para conseguir a punição desses 2 deputados. Então, eu acho que sim, esse ativismo ele pode ter sido causador dessa diferença aqui no Estado. E no Congresso Nacional, como a coisa é mais pulverizada, porque primeiro não está aqui, né? A Assembleia é aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem historicamente uma movimentação mais de esquerda e fortalecimento de candidaturas femininas. Acho que isso pode ter sido reflexo, né, e a gente tem agora essa legislatura. Mas a violência política contra a mulher, ela permanece em todos os níveis da federação. Fico feliz de que aqui no Estado a gente tenha combatido e tenha mostrado para a sociedade o quanto isso é importante. Bárbara, doutora Bárbara, e aí no Rio de Janeiro, qual o seu olhar sobre a LERJ, né, sobre a Assembleia Legislativa do Rio, em relação à presença das mulheres na próxima legislatura? Fechado seu microfone, doutora Bárbara. Eu, nessa parte dessa análise, realmente eu fico um pouco insegura para opinar, porque é uma parte que realmente eu não acompanho Sim. Com certos detalhes. Eu vejo realmente aí de uma forma mais leiga mesmo essa análise, e aí eu fico um pouco insegura de opinar nessa questão. Na prática, o que a gente vê, assim, eu tento fazer sempre o que a gente percebe, naturalmente, há uma necessidade desse reforço das mulheres em todos os setores, né? A política é só mais um desses reflexos, né? O ideal é que a gente pudesse fazer essa análise de candidato, independente da questão do gênero, né? Eu tenho um olhar nesse sentido, mas é inegável que isso precisa ser fomentado, porque, de fato, essa representatividade ela tem reflexos em vários aspectos, né? Mas nesse quesito, eu vou ficar aí... Guilherme, seu olhar. Bancada feminina cresce, mas ainda é menos do que 20% lá na Câmara Federal. O que eu tenho entendimento é que nessa eleição específica houve realmente um olhar pela mulher, né? Da sua importância, da sua relevância, coisa que não teve nos outros. Então, eu acho que isso, como a Bezinha falou, apesar de pequeno, ele vai ser constante, né? Então, a participação feminina foi muito forte, nós tivemos bastante candidatas e principalmente de muita qualidade, se colocando à disposição do serviço público, e eu acho que isso vai ser natural, essa ocupação. Eu acho que essa eleição foi marcada por essa preocupação. Eu acho que vai ter um amadurecimento dos partidos, um amadurecimento da sociedade e vai crescer. Pena que ainda não foi nessa, mas eu tenho certeza que nas próximas nós vamos ter mais participação da mulher
com as suas preocupações, com as suas necessidades e trazendo a sociedade junto com ela. Terry, se olhar sobre esse tema? Eu queria pontuar algumas coisas que a Bezinha falou em relação ao partido, que as mulheres às vezes têm problema no próprio partido para conseguir os recursos, né? E efetivar a candidatura. E depois disso, ainda tem a questão das que são eleitas não fazerem a representatividade feminina dentro do Congresso. Então, essas são falhas que a gente vê que não se resume só a... Não vai ser uma cota de 30% que vai resolver o problema, né, da representatividade feminina. E, aos poucos, a gente está vendo esse número alterar, né? Acho que a doutora Bárbara, né, sabe que a maior parte hoje são alunas de direito, não são alunos. Então, vai ser uma questão de tempo também, inclusive no judiciário e no Congresso, a gente tem uma representatividade maior, embora, né, esteja caminhando ainda para isso. 12h25, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos aqui ao nosso próximo tema para análise e debate dos nossos convidados de hoje. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou no dia 7 os números da segunda edição da Operação Maria da Penha, de combate à violência contra as mulheres, que ocorreu entre os meses de agosto e setembro em todo o país. De acordo com o Ministério, as prisões por agressões domésticas e feminicídios chegaram a 12.396 em um mês. Também foram registrados 72.525 boletins de ocorrência e concedidas, requeridas ou expedidas 41.600 medidas protetivas. Os números, porém, são cerca de 15% menores que os da operação de 2021. Doutora Bárbara, se olhar sobre esses dados. Então, Maura, essa é uma parte que a gente tem que... São várias observações que a gente precisa analisar. Nós tivemos a pandemia, que a gente teve um aumento absurdo realmente dos fatos, das violências ocorridas, a gente teve a reclusão dessas vítimas com seus agressores, né? Se antes nós tínhamos esse aumento absurdo, com a pandemia a gente teve essa violência crescente absurda, só que, ao mesmo tempo, por conta da dificuldade, toda a novidade de como administrar, nós tivemos aí uma dificuldade até se adaptar dessas vítimas recorrerem à rede para poder fazer, né, a sua denúncia, né? Ao mesmo tempo, fazendo a denúncia, ficando recluso com esse agressor. Então, a gente teve, de fato, um aumento considerável, mas talvez que não tenha sido reflexo na estatística. Agora, passada a pandemia, nós tivemos aí novamente a retomada das denúncias, o lado positivo, né, a gente pode falar dessa questão, acho que no geral, não só na questão da violência, é que com a pandemia nós fomos forçados a aplicar medidas que já não sei por que não tínhamos antes, que é uma característica, eu acho, da nossa conduta aí, né, cultural e do Brasil. Por que nós não tínhamos esses sistemas todos já funcionando de forma online para denúncias? Agora precisou vir uma pandemia para que a gente tivesse um sistema de WhatsApp para que uma vítima fizesse, né, uma facilitação para essa ocorrência, né, para essa denúncia. Então, isso é um debate que a gente precisa ter. Nesse meio tempo também, nós tivemos a questão da violência psicológica, que é uma das violências que sempre foi descrita na Lei Maria da Penha como sendo um dos tipos de violência contra a mulher. Então, nós temos a violência sexual, a violência psicológica, patrimonial. São violências que estão ali junto com a física, mas que elas não são faladas. E há uma dificuldade absurda da gente implementar isso. Então, é normal que a gente chegue no departamento policial com uma pessoa, com uma mulher vítima, e que é indagada essa mulher, seja numa DEAN, né, uma delegacia especializada, seja onde for, se essa mulher já havia sido vítima anteriormente, e a mulher acaba falando, não, foi a primeira vez, no caso de ser a primeira vez da física. Só que, na verdade, quando a gente fala de violência, a gente tem que entender que a violência psicológica ela começa muito antes, e ela é uma forma, não existe uma forma de escrita, a gente pode ter a falta, né, a imposição da voz, a gente pode ter a restrição do ir e vir da mulher, o cerceamento da administração patrimonial da finança da família. Então, são diversas violências que existem e que a gente acaba não conseguindo trazer isso em números, porque a violência psicológica ainda não vem
não tem esse reflexo. Isso por conta do próprio sistema que recebe essa mulher e que não consegue ainda colocar em números essa violência. A gente tem, além dessas violências psicológicas, em todos os setores, os colegas advogados sabem bem disso, quando a gente está numa atuação dentro do próprio judiciário, existe uma violência que é perpetuada pelo próprio advogado que está na defesa daquele agressor. Então, é muito comum, em todos os tipos de violência, que se culpe a vítima. Então, em muitos casos que a gente está debatendo, e aí a gente está dentro do próprio judiciário, sobre o manto do judiciário à frente de um magistrado, a gente vê conduções técnicas de advogados que, para defender seu cliente agressor, ele acaba perpetuando e aumentando essa violência técnica, processual, e o magistrado nada faz. Porque existe... Eu tenho essa dificuldade de entender, eles são tão... eles estão nessa função, nós estudamos para ser advogados, eu estudei para ser magistrado. Então, se você está numa posição que você está na posição de decidir, de tomar decisões, de predizer uma audiência, de conduzir um processo, por que não advertir esse colega que está tendo essa atuação, que é uma atuação de violência, que está sendo feito sobre o manto do judiciário e que a gente, na prática, não consegue que um magistrado faça uma advertência. Então, as violências, elas são diárias, elas são muitas, tá? Um outro alerta que eu acho importante a gente falar, e eu falo muito disso também, que é como se fosse, as pessoas não querem muito falar disso, mas que são as falsas denúncias. As falsas denúncias de violência doméstica, elas perto da violência, elas são muito menores, mas elas existem. E eu falo que quem pratica uma falsa denúncia está fazendo tão mal quanto o próprio agressor para essas vítimas reais, porque o que você tem é um movimento de descredibilização das verdadeiras vítimas. Então, por que a gente tem que sempre colocar nessa questão de gênero esse debate, se, na verdade, uma pessoa que está sendo acusada falsamente de um crime que não cometeu, ela é tão vítima quanto uma mulher que é vítima de violência. Então, a gente não pode, a gente tem que ter esse olhar, A Maria da Penha é uma ação afirmativa extremamente importante e necessária, mas a gente tem que saber fazer esse olhar criterioso. E quando o advogado defensor do agressor é uma mulher, ou seja, uma defensora é uma advogada. E quando não é um magistrado, é uma magistrada, a advertência vem? Não. Infelizmente, a gente não pode generalizar que todos sejam, mas o que a gente vê na grande maioria é que não é feito nada. Então, a gente pede para que o advogado se atenha à urbanidade necessária, à técnica do processo, em respeito a todos os profissionais que estão ali envolvidos. A gente pede que o magistrado faça advertência, risque do processo os termos pejorativos, mas é difícil, é bem difícil, e não é só por magistrados, não. Na verdade, ouso falar que os magistrados acabam tendo um olhar até mais cuidadoso do que muitas magistradas nesse ponto. Você atua, doutora Bárbara, na Comissão de Alienação Parental da OAB. Em que medida a alienação parental está inserida também na violência doméstica? Como é que as coisas correm ali paralelamente? A alienação parental ela é uma violência psicológica, praticada contra as nossas crianças. Ela é uma violência que ela foi uma lei criada para a proteção da criança. E assim como as mulheres vítimas tiveram ficaram aprisionadas durante a pandemia com seus agressores, essas crianças ficaram aprisionadas dentro de casa, não só com as questões de abuso sexual, de crianças, mas também as vítimas de alienação parental. O que acontece é que é feita uma grande confusão, cada um por interesses pessoais, políticos, e que não tem absolutamente nada a ver com o interesse das crianças, de fazer defesa ao seu interesse, fazendo vista grossa para o que, de fato, a lei veio proteger. A lei veio proteger a integridade psicológica da criança. A lei não veio para punir ninguém, nem pai e mãe. Só que quando a gente fala dessa utilização, assim como fazem, em alguns casos, a má utilização da Maria da Penha, nós também temos a má utilização da lei de alienação. Então, quando eu vejo um pai utilizando, que a alienação ela pode ser praticada por pai, mãe, avó, qualquer pessoa que tenha ali uma influência sobre a criança. E muitas vezes a gente também tem essa má aplicação e que gera aí por si, automaticamente, uma
descredibilização da lei. Então, quando a gente tem genitores, pessoas que, de fato, estão querendo se utilizar para a sua defesa de uma arguição de alienação que não existe, eu vejo como uma violência contra a mulher essa arguição infundada da alienação parental. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a lei que protege as crianças ou eu vou ter uma qualificação, uma capacitação desses profissionais, porque é uma demanda extremamente complexa de saber olhar de quando, de fato, a gente está de frente de uma alienação ou quando a gente está utilizando a lei para um interesse próprio. Então, pois é, mas há movimentos querendo acabar com a lei da alienação parental. Tentam a todo momento, é um movimento político grande, organizado, mas que é sempre uma lei voltada para essa tentativa de colocar na lei como uma lei misógina, que ela vem para acabar com o direito das mulheres. Na verdade, essa lei foi derrogada, ela não foi aceita, né? A lei continua vigente, ainda tivemos melhores. Eu costumo falar assim, a lei ela pode sempre ser melhorada. Nós somos defensores da manutenção porque ela veio para proteger as crianças. Então, nós, né, por exemplo, aqui no nosso escritório, eu tenho inúmeras mulheres que são vítimas de alienação parental. E o que seriam dessas mulheres se não existisse essa lei? Sim. Então, quando a gente entende que essa lei veio para a proteção das crianças e não de um determinado gênero, a gente não tem que defender a derrogação dela, a gente tem que tentar fazer com que o judiciário aplique cada vez de forma mais qualificada a utilização dela. Né? Então, assim, se nós, botando um paralelo, se nós temos, por exemplo, pessoas que são levadas a penadas, né? São presas injustamente pelo Estado, a gente vai resolver o problema pontual ou a gente vai acabar com todo o sistema prisional porque algumas pessoas foram presas injustamente. Então, o certo é a gente qualificar as pessoas e interpretar a forma, né, a lei de forma que a gente tem o objetivo de proteção da criança. E todas essas previsões da lei de alienação, o que as pessoas distorcem é porque ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei que é pedagógica. Então, quando a gente chega ao ápice master, né, de retirar um pai ou uma mãe de uma guarda de um filho, não é porque essa mãe está sendo punida por isso, é porque já foram tentadas diversas outras medidas anteriores e esse genitor ou essa genitora não está conseguindo olhar além da sua movimentação pessoal e ela não consegue perceber que aquela criança está inserida num ambiente de violência. Então, para que aquilo, de forma pedagógica, aquela criança tenha a oportunidade de crescer num ambiente saudável, são tomadas algumas medidas. Faltando 23 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai fazer uma parada breve agora, rapidinho. Aqui a nossa mensagem do nosso apoiador. A gente volta na sequência com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Estamos ao vivo, faltando 22 minutos para 1h da tarde. E o próximo tema por aqui é o seguinte, vamos falar que quem gosta de mudar de casa, né? Na hora de escolher uma casa nova, a prioridade costuma ser o tamanho, a quantidade de cômodos, o preço, claro, além de algumas preferências pessoais, como banheiros, terraços, áreas de lazer, né? Porém, segundo especialistas, alguns pontos, nem sempre observados, podem ser até mais importantes para que a pessoa se sinta bem em casa, como a vizinhança, a ventilação, a claridade, a sensação de segurança, a necessidade de adaptações e o futuro que se pretende fazer dela, que são questões que nem sempre podem ser resolvidas na decoração. Não é isso, Terry? O que a gente precisa, então, priorizar na hora de escolher uma casa nova?
Então, tem esses fatores mais práticos, né? Mas também tem esses fatores psicológicos, emocionais que a gente também leva em consideração, né? Muita gente me pergunta o que seria melhor, né? Procurar uma casa boa em uma vizinhança razoável ou procurar uma vizinhança melhor, né? E um imóvel mais degradado. E isso eu falo que é muito melhor você procurar uma vizinhança melhor, né? Então, quanto melhor o seu entorno, mais valorizado vai ser o imóvel, né? E menos problema você vai ter, porque você consegue arrumar algumas coisas pontuais no imóvel, né? Se ele tiver algum problema, se ele tiver com infiltração, problema com acabamento, mas é muito mais complicado a gente mudar o entorno. Então, a gente não consegue mudar guias, sarjetas, vizinhos que fazem barulho, né, constantemente. Então, algumas coisas, elas são muito mais fáceis de arrumar. Então, o que está dentro do imóvel, geralmente, é mais fácil para resolver. Além disso, também tem outras questões, né, relacionadas ao quanto tempo você pretende passar no imóvel. Às vezes, a pessoa compra o imóvel a fim de envelhecer dentro dele, e geralmente é muito grande e as pessoas vão mudando de prioridade com o passar do tempo. Então, uma casa muito grande, quando já tem o corpo debilitado, não é tão interessante, porque você vai precisar de coisas mais práticas para você viver dentro do imóvel. Se tem escada também, isso se torna um problema, né? Porque muitas vezes a mobilidade também, com o tempo, ela vai ficando mais prejudicada. Então, algumas pessoas ou se mudam, né, para casas térreas, onde não tem escadas, ou as pessoas, elas usam algum tipo de adaptação. Então, instala elevadores, né, ou usa a sua parte térrea da casa, e muitos outros fatores, né, que são levados em consideração. E quando se trata de um imóvel novo, moderno, e aí, evidentemente, mais caro, porque é mais valorizado, e aí você tem, numa outra opção, um imóvel mais velho, que você vai precisar de uma reforma, vai gastar também tanto quanto gastaria para a compra de um imóvel novo, porém no mesmo lugar, na mesma região que você diz que é importante priorizar, que ela está com uma infraestrutura, um entorno melhor. Então, depende, né, das necessidades. Muitas vezes esses imóveis mais antigos são imóveis maiores, né, nas regiões centrais, e geralmente compensa, né, fazer uma reforma, né? A gente teve aumento de preço significativo, né, durante a pandemia dos materiais, mas devido ao metro quadrado, às vezes acaba valendo muito a pena, né? Porque você vai comprar sempre um imóvel mais novo, mais atualizado, mas essa metragem diminui muito. Então, é muito comum, né, nessas regiões centrais, ou você compra um apartamento, né, que tem uma área menor, com o mesmo valor que você poderia comprar uma casa na mesma região, mas com uma área maior. E esses imóveis geralmente são usados para comércio, né? Porque existe uma preferência atual por imóveis em apartamento, em prédios. E o que dizer a respeito dos bairros mais tradicionais, mais antigos, no sentido de que eles têm imóveis muito antigos e tem também uma área industrial, às vezes, uma área de comércio degradada, e que as construtoras ficam de olho para poder comprar vários imóveis e fazer novos empreendimentos. Vale a pena ficar de olho numa situação como essa? Sim, as construtoras, elas têm essa prática, né? Inclusive, a gente tem leis, né, que limitam isso, né? Porque estava sendo uma prática muito comum as construtoras comprarem os imóveis, né, de estacionamento e deixar lá por muito tempo, né? Então, hoje a gente já tem leis, né, que limita isso, porque precisa ser um bem social também, o imóvel não pode ser só um bem particular. Então, o bem, ele deixa de ter
um benefício social quando ele começa a ficar muito degradado, encher de rato, encher de dengue, né? Então, é bom ficar de olho sempre, né? Geralmente, o que essas construtoras fazem é isso, né? Vão comprando pedaços por pedaços, né? Então, antes, se tinha o desmembramento, hoje está tendo muito remembramento para depois fazer os prédios e fazer a venda desses empreendimentos. O público jovem, o público mais velho, podem ter o mesmo olhar na hora de escolha de um imóvel, ou necessariamente serão diferentes, até por diferenças de gerações? Olha, tem muitas semelhanças, assim. Hoje, assim, que se a gente for ver, assim, por mais que a gente vê que tem essa diferença, né, grande de gerações, né, algumas vezes é semelhante os gostos, né, principalmente por querer um imóvel menor. Muitas pessoas estão optando, né, por isso muita gente morando sozinha. Então, a gente tem o jovem solteiro, mas a gente também tem o idoso solteiro que moram sozinhos e preferem locais menores para morar. Bezinha, você pediu a palavra nesse tema? Eu tinha pedido, Mauro, anteriormente, eu só queria Anteriormente, agora que eu complementar, observei aqui. doutora Bárbara, mas sem problema. Era só para dizer que eu acho que o comportamento público dos políticos, ele também interfere muito no reflexo na violência contra a mulher. Quando a gente tem políticos que normalizam, acham que é normal falar com a mulher, a gente viu o que aconteceu no debate com a jornalista Vera Magalhães, que foi um ato de violência política de gênero muito forte, né, do candidato contra ela, isso se reflete dentro de casa. O homem acha que ele tem o direito de tratar a mulher daquela forma. E acho que isso vai ao encontro do que aconteceu de resultado de eleição aqui no Estado, a gente ter tido a coibição dos atos de violência contra as mulheres na Assembleia, e isso demonstrou uma eleição de pessoas que não querem esse tipo de violência. Então, era só essa relação que eu queria colocar. Tá feito. Faltando 14 minutos para 1 da tarde, vamos passar para o próximo assunto por aqui. Guilherme, o período eleitoral costuma estar associado a um nervosismo nos mercados financeiros, só que dessa vez os temores quanto ao resultado das urnas parecem já ter sido assimilados. Com Bolsonaro reeleito ou Lula de volta à presidência, os investidores nacionais e estrangeiros parecem ver um momento de oportunidades para o Brasil. De qualquer maneira, o momento sempre traz instabilidades. Aí aquela pergunta, é hora de empreender? É hora de guardar o dinheiro? É hora de esperar um pouquinho mais? Bem, Mauro, a gente sempre fala para aquele que é empreendedor, ele faz a hora, né? Porque ele já sabe o nicho que ele quer atuar, ele já tem... o que nós temos ainda de observar e de estar atentos é que, nós estamos falando aí, nós temos dois aspectos. A gente fala de mercado, de um mundo que muitas vezes não toca a vida daquele comerciante que está lá embaixo, né? O mercado e esses grandes investimentos, eles já assimilaram os dois candidatos, já os colocaram no bolso, né? Agora aqui o empreendedor da vida real, aquele que vai montar seu restaurante, a sua padaria, o seu açougue, enfim, ele vai desenvolver uma ideia, esse é que está mais apreensivo, né? Porque ele é vítima de todos os reflexos que os dois não trazem as respostas para eles, né? Porque eles são vítimas dos impostos altos, de uma carga tributária, de uma carga trabalhista, e é esse que fica. Mas o empreendedor, aquele que vai empreender, ele muitas vezes ele só tem essa opção. Então ele não tem o tempo do teu time do mercado, ele vai para cima e vai empreender. E quando ele já está pronto para empreender, ele vai, porque ele vai fazer a hora dele, ele não vai esperar. É igual casar. Se a gente esperar o momento certo, a gente não casa, porque sempre tem uma questãozinha. Então, a gente tem de empreender com segurança, com o maior número de informações possíveis, estar preparado para os embates do mercado, né? E ir em frente.
Uma pergunta aqui, Guilherme, do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook, e ele quer saber se tem algum setor da economia que seja menos afetado pela agitação política, ou seja, menos suscetível ao humor do mercado nesse momento aqui de período eleitoral. Olha, o que nós temos aqui é assim, nós temos, por exemplo, se você pegar, tem regiões que estão muito mais afetadas. Por exemplo, você pega o shopping centers, se você quiser abrir uma loja no shopping center, foi um setor muito afetado pela pandemia. Agora ele está retomando. Se você pegar o setor de alimentação, ele está se recompondo com maior velocidade, porque as pessoas já estão voltando para a sua área normal. Você tem o pessoal de tecnologia que voaram na época da pandemia e agora continuam voando com mais rapidez. Então, existem setores que estão se recuperando mais rápido e que são mais fáceis do retorno do investimento. E agora, ou espera-se mais um pouco, até por conta, não por conta do resultado eleitoral, mas por conta de verificar o que vai acontecer aí. É final de ano, a gente sabe que tem outras situações aí para acontecer, em Copa do Mundo, aí a virada do ano torna tudo muito devagar também. Você tocou aí dois assuntos muito, muito importantes. Copa do Mundo, oportunidade para você estar aí se inserindo, né, nessa festa que é a Copa do Mundo, né? Você pega aí o final do ano, também uma possibilidade de você ter um ganho rápido se inserindo neste momento. Aí passado, você vai enfrentar um janeiro e um fevereiro de férias, já retomando. A gente lida aqui muito com o pessoal de alimentação, de eventos. Então você tem Copa do Mundo e tem final do ano como um boom de você estar aproveitando esse momento de festas, onde existe um maior investimento das empresas, das pessoas, só que depois você vê uma baixa, que é o janeiro, e aí você já vai ter logo em seguida um carnaval. Então você tem que analisar. É um momento, sim, de você aproveitar essas duas festas. Se você já está com tudo pronto, já está com... lógico, se você vai começar agora um empreendimento, certamente em 2 meses, talvez você não consiga abrir uma loja. Agora, se você já vai investir para aproveitar, vai vender artigos de Copa do Mundo, artigos para final do ano, esse é o momento. Você vai ter só que você não pode, que a gente fala, se iludir, porque naturalmente, final do ano sempre funciona as vendas de todo mundo para cima. Você tem que estar preparado, olhando já para janeiro, fevereiro, março, para ver como é que vai ser, qual é o seu público que você vai querer atingir. Estou vendo que a Bárbara está pedindo a palavra aqui, mas antes disso, a gente tem aí também, né, no meio da Copa do Mundo, uma Black Friday, né? Sim. Nós já estamos passando, já tem muita gente anunciando. Inclusive, essa Black Friday aqui para o Brasil está sendo muito questionada até por grandes lojistas, né? Porque ela inverte o papel dos Estados Unidos, né? Nós temos uma Black Friday na véspera do início das vendas de Natal, né? Quer dizer, é trazer uma cultura que não encaixa no nosso comércio, né? Ela não está encaixando aqui, porque o momento em que o lojista vai ter mais vendas, que é o final do ano, você vem com uma Black Friday, ela ainda não se encaixou, tem muita gente gritando contra ela, tem gente fazendo Black Friday de um mês, já estamos vendo aí anúncios de Black Friday em outubro, né? Então, ela não encaixou ainda no nosso cenário nacional. É a Black Week, né? Black Week. Sim. Bárbara, sua palavra aí, você pediu. Não, então, eu queria comentar com o Guilherme rapidamente como é que o que eu percebo, né? Nós já temos no cenário uma dificuldade do empreendedor, né? E aí o que eu vejo na prática é que as pessoas que vão empreender, elas demandam ali de um valor de investimento, que já é super difícil, certamente, mas que eu vejo que não há um mínimo planejamento de local. Então, as pessoas gastam dinheiro que não é pouco, coloca ali uma loja no meio do nada, sem ter feito um estudo de local, que, obviamente,
provavelmente não atende ali a demanda, e aí em 2 meses quebra. Então, você tem um absurdo de investimento sem ter tido o mínimo. Então, não sei se existe aí quem está empreendendo, tem algum, né, o Sebrae, essas coisas que, né, esses programas para poder ajudar com que essas pessoas, não adianta só ter o dinheiro e aplicar, né? Tem que saber onde, né? Isso acontece ainda até hoje demais, né? É muito triste, mas... Perfeito, Bárbara. Existe muito isso, a pessoa tem o dinheiro para investir e às vezes ela é iludida. Ela acha que qualquer lugar ela pode abrir, ela tem que ter o estudo. Primeiro, a gente sempre fala, a gente tem um workshop que a gente faz aqui em São Paulo. O que você vai fazer? Ter a sua ideia muito bem estruturada. O que eu vou fazer? Eu gosto de advogar, eu gosto... Tá, mas eu sei fazer isso, eu conheço tudo que envolve, e aí buscar o conhecimento. Porque tem muita gente que quer abrir um restaurante, só que sabe cozinhar, mas não entende da gestão do restaurante. Ela vai muito além do que você fazer o prato. Ela vende compras, vendas, enfim, ela tem todo um know-how que você precisa ter para abrir. E você toca num ponto onde eu vou pôr a minha loja, onde eu vou pôr meu estabelecimento comercial. Porque as pessoas, aí elas jogam todo o dinheiro e elas esquecem uma coisa primordial do investimento: ter um dinheiro de caixa para fazer o fluxo de caixa dela. Porque as pessoas têm muito dinheiro e investem tudo na montagem e esquecem que elas precisam do dinheiro do dia a dia, de pagar uma conta de água, de luz, de um funcionário, e aí tem o maior problema da quebra, porque ela não tem o fôlego para continuar. Ela vive, ela passa um mês, no segundo mês já não tem mais dinheiro, porque ela não... é a realidade, você tem o timing da evolução do seu comércio. Então, isso que você destaca é muito importante para a gente fazer esse bom investimento de dinheiro. Pessoal, mais perguntas aqui da nossa audiência. Bezinha, a Marcela Cabrini está no YouTube, quer saber como fazer as mensagens e propostas chegarem com clareza ao grande público num tempo em que tudo chega tão distorcido. Esse é o grande desafio que todo candidato quer vencer. Eu acho que vou falar da minha campanha. Eu fiz uma campanha praticamente nas redes sociais, que era um espaço que eu tinha para aumentar a minha visibilidade. O meu partido não tinha tempo de televisão, então isso faz muita diferença. Não que aqueles 5 segundos que o candidato vai lá e fala, ele vai conseguir muitos votos, mas, por exemplo, alguém que me conhece, me vê, ai, nossa, a Bezinha é candidata, isso faz muita diferença. Então, a visibilidade é o que a gente mais quer. As redes sociais, elas ajudam em parte, só que elas também já caíram agora na teia do capitalismo. Custa caro você impulsionar na rede social para você ampliar a sua visibilidade. Então, é conseguir esse espaço e ter o recurso para fazer. Eu acho que a gente precisa repensar a campanha eleitoral, porque elas estão servindo sempre para uma mudança muito lenta e eleger sempre os mesmos. Quem teve orçamento secreto, quem teve todo esse dinheiro antes da eleição, quando chega na eleição, quase não precisa fazer esforço, porque já comprou sua base, já tem seus votos. Então, a gente precisa rever o sistema e aí sim falar em democracia. Terry, a Cristiane Alves no Instagram quer saber o seguinte: a influência das cores numa casa é a mesma para todas as pessoas? Há cores que sejam boas para todo mundo? Depende, para cada pessoa precisa de uma cor diferente, né? Então, tem pessoas que precisam, né, de um ambiente mais calmo, mais tranquilo, porque são pessoas mais agitadas, né? Então, isso a gente consegue fazer essa modificação pela cor. E, ao contrário, tem pessoas que são muito calmas, né, que precisariam de um vermelho, né, para ativar mais essa parte da ação nelas. Pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Bárbara, ele mora aqui na região oeste de São Paulo. Quais podem ser as consequências jurídicas para os filhos que praticam desprezo afetivo em relação aos pais?
Bom, aí Bárbara? seria o desprezo, tá fechado áudio, o desprezo afetivo dos filhos com os pais. Em relação aos pais, isso. Na verdade, a gente tem quando a gente chega a uma determinada idade, né, que a gente tem a inversão, né? Os filhos agora cuidam dos pais. Afetivo, assim, de forma prática, a gente só teria algum reflexo mesmo jurídico se a gente tiver cometimento de alguns tipos de situação, como crimes, que aí você pode entrar pela questão da deserdação, que não é uma coisa tão tranquila, existe necessidade de um trânsito em julgado, mas o simples, né, o trato simples, não, a gente não tem essa previsão jurídica, né? Se há um tipo de violência psicológica, aí sim, um filho, né, em ambiente familiar, essa mãe, essa mulher, essa pessoa, ela está protegida pela Lei Maria da Penha. E os idosos, sendo idosos, se enquadrando na questão do idoso, eles vão ter a proteção do idoso. Agora, aquela coisa, né, do obrigar a amar, isso a gente ainda não tem. Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa nossa edição aqui do programa Gente que Fala. O agradecimento a vocês todos, em nome de toda a nossa equipe, estiveram com a gente hoje. Doutora Bárbara Eleodora de Avelar Peralta, advogada familiarista, ela é presidente da Comissão de Alienação Parental da OAB, vice-presidente da Comissão de Relações Familiares do IBDFAM do Rio de Janeiro. Bezinha Soares, educadora, consultora em políticas públicas, mestra em direitos humanos. Terry Kanakura, arquiteta, especialista em arquitetura sustentável e Feng Shui. E o advogado e gestor empresarial Guilherme Brito, sócio fundador da Think Results. O programa Gente que Fala, realização da ABCom, nos apoios técnicos lá na OutView, Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na OutView, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui pela OutView e também pelas redes sociais a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.